o Camisa 8 está recebendo aqui ó, essa fera. Bruno Balacó, Celso Gavião conhece só tudo do futebol europeu, que a gente acabou de ver aí, Liga dos Campeões. Foi campeão pelo Porto, é isso, rapaz? É isso mesmo. Bom dia para você, LHP. Bom dia, Celso. Celso na galeria seleta, né? Ele é paulista de nascimento, cearense de coração, já mora aqui há muito tempo. Um dos poucos radicados aqui que foi campeão da Champions League pelo Porto, naquele time memorável de 87. Na mesma temporada, campeão mundial, intercontinental do Mundial de Clubes. Né? Então, Celso Gavião, convidado aqui do Camisa 8. Bom dia, meu parceiro, tudo bom? Bom dia, Luiz Seja Henrique. bem-vindo aqui ao Camisa 8. Bom dia, aí, Balacas. Bruno. Aí, Balacas. Tudo bem? Rapaz, a gente estava vendo aqui os gols da Europa. Quando você olha assim, dá saudade daquele tempo que você jogava no Porto, a galera era boa de bola? Era, galera boa. Bom dia a todos. Foi assim um momento especial, né, na minha vida. Sou muito grato ao Porto, foi aonde destaquei, ganhamos vários títulos importantes. Tá aí. Desse time que a gente está vendo aí na tela, Só dá para lembrar aí férias. o nome de alguém? Dá, todos. Diga aí. Aí começa com Minazic, Luiz Eduardo, eu, Inácio, Jaime Magalhães. Vamos lá embaixo, tá aqui, né, mais pertinho. próximo. Madje, André, Madjer, ó. Aquele do- Madje, aquele de praia, do beach soccer. Angelino, Souza e aqui na ponta esquerda o Futre. Que jogou Rapaz, atrás. só só fera. lembra. Na sua opinião, tirando o Celso Gavião, quem era o melhor desse time aí? Futre. Rapaz, Craque, foi né? de É, lei. cara. Você sabe que tinha um reserva de luxo nesse time de Quem 87, era o reserva, né? Bruno Balacó? Casa Grande, Walter Casa Grande, Rapaz, né? que timaço. E essa história conta um pouco também, porque nesse elenco aí, outro dia eu estava lendo uma coluna do Casa Grande, relembrando o dia que ele foi campeão da Champions League pelo Porto. Ele não começou jogando, mas estava no grupo, né? Com certeza. Ele teve com a gente há 4 meses, nos ajudou a ganhar esse título e ele vinha de uma contusão, ficou no banco e o Arthur Jorge era nosso treinador, não utilizou, mas ele foi muito importante nessa campanha. A gente vendo a Liga dos Campeões, ainda falando aí do futebol europeu, quando a gente coloca a Liga dos Campeões como sendo a competição de clubes mais importante do futebol mundial, tá certo a gente dizer isso? Sim, Luiz, com certeza. Ela é a mais bem disputada, vamos dizer assim, ela é muito aguerrida, ela tem muita valorização na Europa, né? Os clubes se dedicam muito. E o Porto foi pela primeira vez. Nós chegamos a uma final contra o Bayern de Munique, onde não éramos o favorito e acabamos vencendo. Também quero destacar nessa equipe o nosso brasileiro Juari, que é de Santos, que jogou, né, conhecido, que acabou fazendo o gol nessa final, foi o Juari e o Madjer, que fizeram os gols. Então, assim, realmente foi assim, uma comemoração muito grande que hoje ainda, né, é relembrado pelos adeptos do Porto, vamos dizer assim. Aliás, o Porto é bicampeão da Champions League, né? Venceu 87, depois em 2004, muito tempo depois com inclusive Carlos Alberto, né? Ex-meio-campista, né? Que a gente conhece bem, e o Mourinho como treinador. Então, vocês foram os heróis, os pioneiros, o primeiro título europeu do Porto foi com vocês. E aí, detalhe, destacar outra saga do Porto. Depois de ser campeão da Champions, campeão mundial de clubes, do Intercontinental na época. E aí, Luiz Henrique... É aquele do Japão, né? Aquele do Japão. Pra galera lembrar em casa. Da época do Japão. Agora, o que é legal destacar? Que dos atletas cearenses e radicados aqui, essa lista é mais seleta ainda. Só tem ele e o Yarley, até onde eu sei. De campeão mundial de clubes, o Yarley, bicampeão mundial pelo Boca Juniors e pela Inter. Boa lembrança. E aqui o Celso Gavião faz parte dessa Jardel galeria não seleta. chegou a ganhar. Não chegou. Infelizmente. Foi chuteira de ouro, de prata, bronze várias vezes, mas não chegou com o Porto e nem com o Sport a uma final de Champions. Agora nós vamos pegar o avião, sair do velho continente, aterrissar aqui na nossa terrinha para falar de futebol cearense, que eu tenho certeza que você tem acompanhado. Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Campeonato Cearense 2024. Celso Gavião está aqui sentado vendo ali o futebol. De um lado, Fortaleza buscando o hexacampeonato. Do outro, todo mundo tentando quebrar a castanha dele. Campeonato esse ano pegando fogo, né, Celso? É um campeonato eu acompanho, porque eu vou aos jogos, né? Gosto de ir ao estádio. Realmente muito bem disputado. Aí vem também o Ferroviário correndo por fora. Eu acho que vai ser uma disputa muito grande. Já amanhã, né? Já vamos ter aí grande... Nós estamos no fim de semana especial de primeiro clássico rei da temporada. Primeiro clássico Ceará, rei, né? Já que é uma disputa, mostrando aí o que é o nosso campeonato cearense,
que eu acho que tem que valorizar, porque é bom, equipes do interior jogando, mostrando o seu potencial. Então, é isso. Mesmo sendo o calendário apertado, Bruno Balacó, também vai para você a pergunta. Muita gente pensa em ou extinguir ou diminuir ainda mais o campeonato estadual. Qual é a sua opinião, Gavião? Não, a minha opinião é que ela tem que fortalecer e ter o campeonato cearense. O campeonato cearense é importante, não só aqui para a capital, como também para o estado, o interior. O interior é muito importante, a festa de receber um Ferroviário, receber um Ceará, receber um Fortaleza. Às vezes o grande acontecimento da temporada para essas pequenas equipes. Né? Exato, e a renovação de atleta do interior. Quantos atletas estão querendo essa oportunidade e que está aí no interior e é o momento dele mostrar o seu potencial. Agora eu tô com você também, viu, César? Eu sou a favor dos estaduais, até porque os estaduais não são importantes. Agora experimente perder. Pergunte se o Ceará quer perder esse estadual. Pergunte se o Fortaleza não quer o Hexa. O próprio presidente do Ceará já disse que o principal objetivo nos primeiros meses do ano, com exceção do acesso à Série A, é ser campeão cearense, porque o time está há muito tempo sem vencer. São 5 anos seguidos vendo o rival derrotar, né? E detalhe, né? O Fortaleza busca um Hexa inédito entre todos os clubes aqui do nosso estado. Ele já igualou mesmo historicamente o Penta do Ceará, mas ele sendo o Hexa, ele se isola, né? Exatamente. E aí é claro que a concorrência não quer, né? É verdade. Agora só um detalhe do Celso, ainda falando sobre Clássico Rei, já que nós estamos no fim de semana de Clássico Rei, você disputou, estava vendo aqui no almanaque do Clássico Rei, 15 Clássicos Reis, 14 pelo Fortaleza, onde você fez história, e tem um Clássico Rei pelo Ceará. Muita gente não lembra, mas você também teve uma passagem rápida pelo Ceará. Tem alguma lembrança marcante desses 15 Clássicos Reis? Possivelmente pelo Fortaleza, onde você teve mais a oportunidade de jogar, né? Foi assim, um marcante, eu acho que foi na minha estreia aqui, quando eu vim para o Fortaleza, foi justamente contra o Ceará. Então foi um jogo disputadíssimo, 1-1, eu fiz uma boa exibição, fiz uma boa partida e infelizmente eu tive uma passagem muito rápida pelo Ceará, onde eu também tenho um carinho muito grande. Eu joguei aqui nos 3, né, Ferroviário, Ceará e Fortaleza, mas assim, a minha passagem realmente já estava voltando da Europa, já estava no final de carreira e foi uma passagem muito rápida. Mas assim, o Clássico Rei, ele é muito importante para o atleta. Ele assim, é onde você se prepara, que você está pronto para mostrar o seu trabalho, o seu serviço, que é onde todo mundo se apresenta, né, que estão assistindo e que dá atenção. Então, é assim, de especial mesmo, porque eu tive mais Clássico Rei pelo Fortaleza. É isso aí, Camisa 8 conversando com Celso Gavião, ex-jogador de futebol. Hoje está fazendo o que, Celso? O que eu faço? Está no ramo empresarial, você está dando aula para a juventude aí do futebol, o que você anda aprontando ou não? Está só na rede curtindo sua aposentadoria? Só curtindo a aposentadoria. Hoje eu estou na frente como presidente da AGAP, Associação Garantia ao Atleta Profissional. E qual é a função dela? É isso que eu gostaria de falar aqui. Muita gente já ouviu falar da AGAP, mas não sabe como ela funciona. Então, há muita gente que pergunta, mas a AGAP é só para o ex-atleta? Não, a AGAP, ela serve tanto para o atleta hoje na atualidade, alguns atletas que estão parados sem contrato e também os ex-atletas. Então, a AGAP hoje ela dá uma assistência, como já diz a Associação Garantia ao Atleta Profissional, principalmente aos atletas hoje, vamos dizer que estejam atuando, são os mais jovens, a bolsa de estudo. Nós oferecemos a eles 80% para que ele possa fazer curso, ou que vai cursar uma faculdade, ou fazer um cursinho. Então, nós damos essa assistência. Ajuda a dar um direcionamento. Direcionamento para que ele, no futuro, tenha a sua garantia. Agora, Celso, é interessante também destacar a diferença dessas duas entidades que representam os atletas, né? Porque tem o sindicato, a SAFES, né, presidido pelo Marcos Gaúcho, e a AGAP. Dá para diferenciar, porque são duas classes ali, duas categorias que representam, né? Duas associações, entidades que representam atletas e ex-atletas. Exato. E aos ex-atletas, muita gente confunde, né, que a AGAP com o sindicato. SAFES, SAFES, exato, que é o meu amigo Gaúcho, mandar aqui um abraço para ele.
Os ex-atletas, o que acontece que né, aqueles que pararam mais tempo é o que tem mais necessidade de que auxílio saúde, remédios, alguns até com alimentação, da Previdência, que hoje eles procuram muito para se aposentar e não tem. Hoje nós temos uma pessoa que nos apoia, que é o Dr. Fernando, especialista justamente em Previdência. Que é a questão documental, né? Muitos deles ele não tem como provar aquela quantidade de tempo trabalhado, documentos, não tem a carteira, o registro, e aí buscar essa documentação não é fácil. Exatamente. Eu quero até agradecer à federação, porque hoje nós necessitamos de um histórico do atleta que é pedido através da AGAP à federação e a federação pede à CBF. Então eu quero agradecer aqui ao Dr. Mauro Carmelho, que nos ajuda campo, né? Porque tem um pequeno valor que é cobrado pela CBF e isso o Dr. Mauro está liberando para esses ex-atletas que não têm condições de pagar. Hoje na AGAP, quantos atletas, ex-atletas fazem parte da associação? Pronto, é isso. Hoje nós temos adimplente, como estamos no começo, nós estamos com 86 Tem quantos inscritos? Atletas. São 900 e poucos. Mas não alcançamos isso mais, isso foi mais do começo. Ano passado chegamos a 178. Aí renova, né? Renova sempre no começo do ano. Perfeito. Então hoje estamos com a faixa de 18 de bolsa de estudo e outros que recebem essa assistência, exame laboratório, um óculos, o que ele tiver necessidade, que nós estamos ali para ajudar. Celso, para a gente finalizar, queria relembrar também um fato marcante da sua carreira, talvez o mais representativo seu no futebol cearense, que foi o título do Ferroviário de 79. Você era zagueiro e você marcou o gol do título do clube. O torcedor coral certamente não esquece isso. O torcedor mais antigo lembra Celso Gavião fazendo o gol do título. O que representou isso que colocou você na galeria dos grandes ídolos da história do Ferrão? Olha, representou muito, mas muito na minha carreira, sabe? Nacionalmente, né? Porque eu acabei saindo, me transferindo para o Vasco da Gama. Então, quando eu digo que a importância de um campeonato cearense ela é muito grande. Então, eu sou a favor que continue. Por causa de um gol você foi parar no Vasco. Por causa de um gol foi parar no Vasco. Né? Fui indicado, quer dizer, o lançamento, né, me lançou nacionalmente. Então eu sou muito grato ao Ferroviário e também sou muito grato quando eu encontro aí os torcedores que me abraçam e agradecem. E ficou a história e também foi muito legal porque em 79 foi justamente o nascimento da minha filha, a Lídia. Como é o nome dela? Lídia Noêmia. Hoje é professora, né, historiadora da UES. Também tem o meu filho Celcinho, que trabalha no Fortaleza, preparador físico. E é assim, então é só agradecimento. É isso aí. Celso, para a gente encerrar aqui nosso papo, qual é a dica principal que você pode dar para aquele garotinho que está começando na carreira de futebol? Além do talento, precisa de mais o quê? Olha, ele precisa focar, ele precisa respeitar, além dos companheiros, ele está subindo, hoje a concorrência é muito grande. E principalmente que ele tenha respeito pelos comandantes que ele vai encontrar. E humildade acima de tudo. E para o recado para esses pais dessas criançadas? Importante, é importante que apoie o garoto, que leve, não cobre o garoto, deixe o garoto à vontade, deixe o garoto, porque tem pais que querem cobrar do treinador porque o filho não está jogando, quer cobrar do diretor porque o filho tem que jogar. Não, ali tem um profissional que sabe o momento certo, apoie o seu filho, coloca lá seu filho que futuramente, quem sabe, ele tem um dom e ele vai desenvolver esse dom e vai acabar sendo um grande quem profissional. Sabe, viu? É isso aí, ó. Recado dado para você que está em casa, que tem criança que é apaixonado pelo futebol e sonha em ser atleta. Tá aqui, ó, recado de Celso Gavião, campeão por onde passou, Ceará, Fortaleza, Vasco, e lá na Europa foi apenas campeão de quê, Bruno Balacó? Só da Champions League do Mundial de Clubes, só isso. Apenas. Celso Gavião foi o primeiro entrevistado aqui do Camisa 8 de hoje. Obrigado pela sua participação, obrigado, meu amigo. Um grande abraço para você, que Deus possa te abençoar muito, viu? Obrigadão. Muito obrigado. As portas do Camisa 8 estão abertas, hein? Eu que lhe agradeço
agradeço muito pelo esse convite e quero deixar aqui à minha disposição para quando precisar, só obrigado, Sansão, valeu. E agora eu vou apresentar para vocês aí de casa um cidadão que saiu de Monsenhor Tabosa e ganhou o mundo, ou melhor, ganhou as maiores montanhas do planeta. O nosso convidado de hoje é o único ser humano do Norte e Nordeste a chegar ao pico do Everest, a maior montanha escalável aqui da Terra. Meu amigo, Rosier Alexandre é o nosso convidado aqui do Camisa 8, Bruno Balacó. Fala, esse brother. aqui é um personagem. Lenda. Hein? Lenda. Rapaz, ó, detalhe pra você em casa, é o único também do Norte e Nordeste que escalou as 7 maiores montanhas do planeta Terra, ou seja, só que você tem a história para contar, Rosier. Seja bem-vindo aqui ao Camisa 8. Obrigado. Obrigado aí por aceitar o nosso convite de estar aqui, cara. Prazer grande estar aqui. Começando falando voltando à origem, Monsenhor Tabosa. Os primeiros 15 anos da sua vida não foram fáceis, né? De jeito nenhum. Até desenrolar e chegar ao montanhismo, né? Eu sou um sobrevivente da caatinga e da seca do Nordeste. O nordestino é, antes de tudo, um forte, né? Você tá dizendo? Eu acredito. Eu acredito plenamente. A minha história conta um pouco disso, né? Saí de Monsenhor Tabosa, daquela casinha de taipa, em plena caatinga sertaneja, mas o que eu realmente precisava, eu tinha. Era um sonho na cabeça e coragem para trabalhar. Agora, Rosier, interessante, você é de Monsenhor Tabosa, uma região que eu conheço muito bem, porque é vizinho a Crateús, ali é a minha terra, somos conterrâneos ali de região, e eu sei que Monsenhor Tabosa é um município que é cercado ali de montanhas, né? Ou seja, você já era, de certa forma, um privilegiado pela natureza de ter ali dado suas primeiras experiências, digamos assim, mesmo que ali visuais, numa cidade que geograficamente tem muitas montanhas, Alpes, enfim. Como é que, de certa forma, o local de onde você nasceu te inspirou a ganhar o mundo como montanhista alpinista? Bom, eu não sei se eu persigo as montanhas, se as montanhas me perseguem. Eu nasci naquela cidadezinha tão pequena, mas é onde está o ponto mais alto do Ceará, uma cidade cheia de picos, cheia de pedras, e desde a infância, ainda sem nenhum equipamento técnico, sem nenhum professor de escalada, eu já subia aquelas pedras lá brincando, e aquilo ali, de certa forma, foi entrando no meu DNA, foi entrando na minha vida, e me influenciou a vida inteira. Então, com certeza, nascer em Monsenhor Tabosa foi fundamental para a minha história. A gente está vendo imagens ali das suas escaladas, das suas aventuras, peripécias aí pelo planeta fora. Rapaz, quando chega num momento daquele ali, Rosier, eu não entendo, confesso para você que eu não entendo nada do mundo do montanhismo, mas de olhar a imagem eu já sei que está perigoso ali a situação. Como é que se gerencia esse momento tão crítico quando você está na montanha, isolado, sabendo que o resgate vai demorar para chegar? Que na verdade a maioria não tem resgate. Inclusive essa imagem que você está mostrando aí foi durante uma expedição ao McKinley, que é a maior montanha da América do Norte. Eu fiz 2 expedições para essa montanha. Para poder chegar ao cume. Essa imagem específica, eu estou no meio de uma tempestade, rajada de vento muito forte. Temperatura? Temperatura aí devia estar em torno de 15 abaixo de zero, só que com essa rajada de vento, a sensação vai para 35, 40 abaixo de zero. Então, imagina a situação. E no McKinley, uma das montanhas, ela é na verdade a montanha mais isolada do planeta, porque não tem nenhuma possibilidade de resgate. Você, na aproximação dessa montanha, você chega num aviãozinho que pousa numa plataforma de gelo, pousa com esqui, você desce, começa a puxar um trenó com a carga e a outra parte nas costas e começa a se aproximar da base da montanha sem nenhuma possibilidade de pedir socorro para ninguém. Então, dali para frente é você e a montanha. Você tem que entender de saúde, nutrição, de meteorologia. No máximo, você tem um telefone por satélite para se comunicar com o mundo. Para poder chegar a um resgate, sei lá, 72 horas depois? Muito raro, muito difícil. Então, é você e você mesmo. E aí tem que entender um pouquinho de fisiologia, entender de nutrição, porque se você fizer uma bobagem lá, meu amigo, você está isolado do mundo, não vai chegar resgate fácil. Pegando esse seu gancho, a gente vendo essas imagens, vou pegar o McKinley que você citou aí agora. Para você chegar lá nessa expedição, quanto tempo de preparação? Pelo menos você já estando bem condicionado, mais 1 ano de preparação. Quando eu digo 1 ano de preparação, em academia, em várias outras atividades e também viajando para montanhas para fazer escalada. No meu caso, estando no Brasil, o Brasil não tem nenhuma montanha gelada. Eu tinha que ir ou Argentina, Chile, Bolívia. Eu sempre ia à Bolívia. É um lugar que eu adoro. Estou indo daqui a poucos dias, daqui a 10 dias estou indo para a Bolívia escalar a montanha gelada novamente. Me diverti por lá e é onde eu fiz todos os treinamentos para Everest, para o McKinley, para vários outros dos 7 cumes. Agora, Rosier, vamos relembrar aqui perrengues. Talvez um dos grandes perrengues da sua vida tenha sido em 2015 lá no Nepal, que você precisou fazer um resgate. Foi um momento muito tenso, onde até para a gente que cobria ali naquela época,
É um cearense que estava lá precisando de um resgate, uma situação muito tensa, mas que teve um final feliz, estava lá com a família e tudo. Queria que você relembrasse esse momento, talvez, de maior dificuldade, dos maiores dificuldades que você teve na sua vida, que foi escalar naquela região lá do Nepal, que estava tendo uma série de desastres ambientais, e você conseguiu, para nossa alegria de todo mundo, voltar bem saudinho para casa. Bom, praticamente em todas as expedições dos 7 cumes, infelizmente, existe um risco envolvido muito grande, quase todas elas existiram mortes, eu acompanhei, ajudei a salvar algumas vidas, outros não consegui salvar, mas eu diria assim, os 3 piores perrengues, 2 foi no Everest, 2014, 2015, como você acompanhou, foram 3 expedições para o Everest, para finalmente a bandeirinha cearense chegar no cume. Então, 2014, uma avalanche matou 16 pessoas, perdi 3 colegas e sobrevivi por pouco. Voltei no próximo ano, 2015, fiz uma nova expedição, quando já estava no 2º acampamento avançado, uma grande catástrofe aconteceu, foi um terremoto, o maior terremoto em 100 anos na Ásia, e esse terremoto provocou uma série de avalanches, e uma delas destruiu o campo base, deixando 19 mortos, e eu fiquei preso no 2º acampamento avançado. Esse foi talvez a pior situação que eu já passei, apesar de que numericamente o número de mortos igualou o ano anterior, que foram as 2 maiores tragédias da história do Everest em todos os tempos, inclusive até hoje, foram aqueles 2 anos, e eu fiquei preso por 3 dias na montanha. Só no 3º dia que o resgate chegou para nos resgatar, aquela ali foi muito dolorosa. Observando tudo isso que você está falando, por que tu ainda volta? Eu volto porque eu amo as montanhas. Eu não faço montanha por dinheiro. Não é dinheiro que me atrai às montanhas. Pelo contrário, eu gasto muito dinheiro nas montanhas. Mas, por incrível que pareça, as montanhas são templos sagrados. São locais onde eu tenho as melhores reflexões de vida. O melhor, meu melhor retiro que eu posso encontrar é nas montanhas. Me ajude aqui. Everest, Aconcagua, McKinley, Kilimanjaro na África, o Elbrus e o Carstens. Desses todos, qual é o seu xodó? Olha, se a gente falar a montanha mais bonita, de longe é o McKinley. Cara, falar do McKinley eu me arrepio, é uma montanha isolada, é uma montanha muito difícil, quase, pelo isolamento ela é quase tão difícil quanto o Everest, lindíssima, lindíssima, e é uma montanha que separa meninos de homens. Porque o Everest, apesar de toda a dificuldade, mas até o campo base você tem muitos serviços. No McKinley você não tem, é uma montanha isolada. Só quem realmente tem um ótimo condicionamento físico, entende de escalada, está bem preparado, consegue chegar no cume. No Everest você tem o Sherpa, lá no McKinley não tem ninguém. No Everest você tem um Sherpa ainda para... Se você tiver grana, você contrata alguns serviços adicionais, alivia um pouquinho o teu sacrifício. Sherpa, para quem está em casa, explica o que é o Sherpa. Quem é o Sherpa? Quem é o Sherpa? O Sherpa é um nativo da montanha, esse cara já vive em altitude, já tem uma aclimatação perene para estar naquele local, então não tem um guia melhor, não tem um porteador, um carregador de carga melhor do que um Sherpa. Agora, Rosier, são muitas aventuras ao longo desses 7 cumes aí que você já escalou, e todas elas estão registradas num livro. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Sentinela de Pedra, onde você resgatou ali muitas histórias, vivências, porque cada subida dessa eu acho que já merecia um livro, pela saga que é, né, até chegar lá, até colocar aquela bandeirinha cearense, como você falou, porque é a grande vitória do alpinista, é chegar lá no topo, cavar a bandeirinha lá, dizendo que esteve por lá. Né? E antigamente era uma foto, hoje é um vídeo. Já vai os dois, a maioria delas a gente já tem essa possibilidade. Na verdade, o livro narra a primeira expedição dos 7 cumes, que é o Aconcagua, que é o Sentinela de Pedra. Eu acredito que até o final desse ano, ou começo do próximo, a gente vai lançar o livro sobre os 7 cumes, mas especificamente vem antes um sobre o Everest, porque só o Everest é um capítulo à parte. Foram 3 expedições, 3 tentativas. 2014, 2015, para finalmente em 2016 chegar ao cume. E passei por as 2 maiores tragédias da história do Everest em todos os tempos. Então isso aí tem muita história para contar, sobreviver a isso e voltar para contar é um privilégio. E já está convidado, assim que lançar o livro, a vir aqui de novo para poder divulgar e a gente poder apreciar essa nova obra que certamente está recheada de grandes histórias. Será um prazer. Não tem a menor dúvida. Agora, não precisa citar nome, tá? Mas você ouviu a seguinte frase, mais ou menos, de 2 alpinistas quando você estava sonhando. Eu vou chegar lá. Volta para sua terrinha quente que isso não é para você. Essa frase serviu, ela te bateu como, cara? Cara, isso bateu pesado. Só para contextualizar o que você viu aí, na verdade, antes de começar o projeto 7 Cumes, quando eu defini eu quero fazer, eu fui para São Paulo para um evento, porque eu sabia que nesse evento era a Adventure Sport Fair, que era a maior feira de esportes de aventura da América Latina, e lá tinha algumas pessoas que tinham escalado o Everest
E alguns que estavam fazendo 7 cumes, eu queria ganhar alguma experiência, conversar com essas pessoas. E quando eu falei para o primeiro deles, era um brasileiro que já havia escalado o Everest. Quando eu falei para eles, cara, eu estou me preparando para ir para a Aconcagua, eu começo o projeto 7 cumes. E aí quando eu falei para ele isso, ele disse, vem cá, tu é de onde? Falei, sou do Ceará. Ele bateu no meu ombro e disse, cara, volta para tua terrinha, isso não é para ti não. E o outro, é pra ti. Repetiu parecido. No dia seguinte, você não tem ideia, cara, aquilo ali doeu pra caramba, mas eu fiquei remoendo. No dia seguinte, eu voltei para uma outra palestra de outro cara que também tinha escalado o Everest. Eu acho que eles combinaram, disseram, olha, amanhã vem um baixinho lá do Ceará e vai falar isso. Tu diz a mesma, o cara só bateu no outro ombro e disse, cara, se fosse tu, tinha cuidado. Montanha gelada é muito perigoso. Onde é que você ainda quer chegar nesse mundo do alpinismo e do montanhismo? Olha, os maiores desafios do alpinismo eu já fiz, Sim. já realizei, mas isso não quer dizer que eu não tenha muitas montanhas para escalar, não tenha vários desafios. Inclusive, acredito que em menos de um mês, ou pouco mais de um mês, a gente vai estar lançando um novo desafio que é maior que o Projeto 7 Cumes. Então, estou dizendo em primeira mão. Opa, já guarda a informação. Anote concorrência que já está saindo aqui no Já anota em primeira mão que eu não estou ainda dizendo o que é. Revela aí, Alexandre. Ainda não, mas a gente vai convidar vocês. Mas é no nível hard desses 7 aí? 7 é no nível hard disso aí. É um desafio, para mim, maior do que os 7 cumes. Acredito que mais um mês ou 2. A gente vai estar publicando. Porque as montanhas não deixam de me chamar. Quando eu penso que agora vou tirar as férias, respirar, mas não, cara, acho que as montanhas são mais... A nossa relação é maior do que o que a gente possa imaginar. Quanto custa, mais ou menos, fazer uma expedição como essa para o cara chegar lá e tentar uma escalada ou no McKinley, no Aconcagua? Qual é o valor, mais ou menos, aproximado? Bom, imagina só, quando eu lancei o Projeto 7 Cumes, a crença que a sociedade, de uma maneira geral, deu, acho que foi quase zero. Porque naquele momento da minha vida, eu estava num momento de imortalidade. Era um cara imortal. Imortal porque eu não tinha onde cair morto. Era muito liso. E estava começando um projeto que custa muito, mas muito dinheiro. Só para você ter uma ideia, vou te falar do extremo. O Everest, uma expedição para o Everest custa $100 mil. A preço de hoje vai dar uns 500 mil reais. 530 mil reais aproximadamente. O dólar paralelo deve estar em torno de 5,20, 5,30. Passa um pouco de 500 mil reais, eu tive que fazer 3. Só Everest levou um pouco mais de $1,5 milhão. A mais econômica, eu diria que é um Kilimanjaro, que você vai fazer ali com $20 mil. Na África. Na África. 100 mil reais você consegue fazer aqui um Kilimanjaro. Aqui próximo da gente, na América do Sul. O Kilimanjaro, o Aconcagua, que está aqui na América do Sul, tem um custo parecido, em torno de $20 mil. Você consegue também escalar o Aconcagua com segurança. Então, é aproximadamente esse o custo. E aí tem algumas intermediárias. Fora a preparação anual, antecipando tudo de equipamento. Imagina, minha equipe tinha 2 médicos, um nutricionista, educador físico, um ano de preparação, de treinamento, academia, boas academias. E aí, para isso, eu precisava de bons parceiros, como aqui, só para citar alguns. Uma Federação das Indústrias, FIEC, foi um grande parceiro, a BSPA foi um grande parceiro desse projeto. Para a gente encerrar o nosso papo aqui com o Rosier, que tá bom demais, tem uma polêmica, Bruno Opa, solta. Polêmica. Rapaz, é o seguinte, dizem aí que Monsenhor Tabosa tem o lugar mais alto aqui do estado do Ceará. É verdade? Verdade. Qual é a metragem? Pico do Oeste tem 1.154 metros de altitude. E por que a gente acha que é o pico alto lá perto de Guaramiranga? Porque Guaramiranga, que é uma terrinha que eu adoro, eu amo, tenho um casa lá, fico muito tempo ali olhando para ele, adoro aquela terra, mas tem só 1.114 metros. Opa. Agora o que acontece? Guaramiranga é turística há 40 anos, então começaram a falar, um dos pontos mais altos do Ceará, isso apareceu no jornal, um dos pontos mais altos do Ceará, daqui a pouco tiraram mais, o ponto mais alto do Ceará. Entendi. Então assim, mas a diferença, gente, é muito pouco, 40 metros. Então 40 metros pequena. É pouco para quem é montanhista. Isso. Se eu botar para você 40 metros numa onda, você vai ver que é uma diferença bem grande. Mas na hora de registrar no Guinness lá, o maior pico do estado do Ceará, Monsenhor Tabosa. Mas para fazer justiça, Rosier afirma, maior pico é Monsenhor. Mas para fazer justiça e dizer assim, para tirar o bairrismo de lado, eu vou jogar mais pimenta nessa polêmica. Opa. Manda. Você acredita? Diz. Cara, tem algumas matérias, algumas polêmicas dizendo que esse pico não está mais em Monsenhor Tabosa, está na Catunda, município vizinho. Vizinho ali na região, Vizinho, que é na região. Vai dar briga. Você acredita a briga que vai dar? Então, assim, eu espero que se resolva isso, que diga logo onde é que está. Como o Pico do Oeste está muito mais próximo a Monsenhor Tabosa e quando Catunda se emancipou de uma área de Santa Quitéria, então, a princípio, não é Catunda, é Monsenhor Tabosa. Só piorou a confusão. Só piorou, viu? Uma aula de história
cearense, meu irmão. Só piorou. Então eu espero que os órgãos oficiais, o Estado se manifeste dizendo exatamente onde é que está o Pico do Oeste. Catunda, Monsenhor Tabosa ou Guaramiranga? Não, mas Guaramiranga está descartado. Guaramiranga é o quinto Monsenhor Tabosa, tudo vizinho. Monsenhor Tabosa tem os 3 maiores, o quarto está na Serra de Uruburetama, então tranquilamente, essa diferença aí de 40 metros, a Guaramiranga está fora dessa briga. Mas está entre Monsenhor Tabosa e Catunda, mas eu acredito que é Monsenhor Tabosa. Tá mas eu espero que o governo se manifeste oficialmente dizendo que é. Enquanto isso não acontecer, fica lá em Monsenhor Tabosa, que está decretado lá. Tá certo, meu amigo? Ó, camisa 8 recebeu aqui José Alexandre, montanhista, alpinista, enfim, um cidadão do mundo que saiu de Monsenhor Tabosa e ganhou as 7 maiores montanhas desse planeta. Obrigado pela sua participação aqui no Camisa 8. Estamos de portas abertas para recebê-lo, não é não, Balaca? Sempre. Rosier de casa, parabéns. Aguardando desde já o seu convite que vem logo na sequência e o lançamento do livro também. Tá bom? Com certeza. Valeu? E agora eu vou apresentar para vocês um cidadão cearense que durante muitos anos representou o nosso estado em diversas competições no Brasil e no exterior. Depois de se aposentar, melhor dizendo, das competições, ele se aventurou no ramo empresarial e recentemente se tornou uma espécie de mentor de um atleta de alto rendimento. Seja bem-vindo, Dunga Neto, meu amigo, ex-surfista profissional, mas que não deixa de estar lá na água. Esse daqui é fera, encontro com ele direto ali no mar aqui da Praia do Futuro, é fácil. Dunga, obrigado aí pela sua presença no Camisa 8. Conta um pouquinho como é se aposentar das competições e ter que se reinventar, ser agora empresário, enfim, procurar uma outra carreira, Dunga. Bom dia. Bom dia, bom dia. É bem legal ouvir falar de surf, né? Que fiz a minha vida toda e nesse momento da minha vida eu sou muito grato a Deus porque eu sempre fiz o que eu gosto. Então a minha vida toda foi surfando, conhecendo o mundo, competindo, fazendo amizades e agora a gente tem algumas empresas e tocando isso. E algum tempo atrás surgiu a oportunidade de a gente treinar o Ian. E logo no primeiro ano a gente conseguiu a vaga. Isso aí foi, ele vinha tentando há bastante tempo, mas nunca focado. E aí depois que a gente conseguiu fazer, ele acreditar no trabalho, porque o mérito é dele, eu acho que o coach ele apenas é o agente influenciador, né, o motivador para que ele consiga o objetivo. Então quando ele acreditou, ele conseguiu a vaga dele. O Ian Gentil, para quem está em casa, o Ian que ele falou, melhor dizendo, é o Ian Gentil, que atualmente faz parte da elite do surf mundial. Ele é havaiano, mas o sangue dele é cearense, porque a família dele toda é radicada aqui no nosso estado, né? Isso, inclusive, é dono aí de uma grande empresa aqui do nosso estado, mas ele já nasceu lá, mora lá e carrega a bandeira havaiana, né? O Ian nasceu na Flórida, né? Nasceu em Palm Beach, mas mora em Maui desde sempre que ele mora em Maui, um lugar que tem ondas épicas, como é Honolulu, Roquipa. Então ele cresceu nesse habitat. Então isso aí já é um fator de favorecimento muito grande, né? Mas o que ele conquistou é um conjunto. Acho que ele não chegaria onde ele chegou sozinho. Então a gente tem uma equipe muito forte por trás, dando todo o apoio para que ele consiga bons resultados. Agora, Dunga, fala um pouco pra gente sobre essa geração de atletas, porque quando a gente fala de surf, a gente lembra logo essa Brazilian Storm que se tornou a elite mundial do surf. Hoje o Brasil domina geral. Nos últimos 6, 7 anos, desde o Medina, o primeiro título mundial, que quase todo ano tem um brasileiro no topo, né? Como é que você vê essa safra? Você que hoje é mentor de atletas de alto rendimento, imagino que de material humano para observar, dar oportunidade para que essas pessoas possam, esses atletas, chegar num circuito mundial, competir em alto nível, você está muito bem servido, né? Você tem hoje, o Brasil hoje é referência global quando o assunto é surf. A gente tem vários atletas aí, uma geração que está chegando, a gente tem o Anuar, tem o Matheus Jones, tem o Pablo, a gente tem aí uns 10 para substituir essa geração que está aí hoje, que é o Felipe, o Ítalo, o Gabriel, o Iago. A gente tem muita gente boa, né? Falta mais incentivo e profissionalismo, tanto dos atletas como daqueles que apoiam o esporte. Mas o brasileiro ele se adapta muito bem às adversidades. Acho que isso é uma vantagem que o Brasil tem. Como brasileiro ele já nasceu, a maioria desses atletas que fazem parte aí do Brasil Storm, lá atrás com o Fábio Gouveia, com o Teco, sim, e agora mais recente com os meninos, né?
Então eles nunca tiveram nada fácil, então são acostumados com as adversidades. Isso aí, a construção do que eles conseguiram até hoje, a construção se torna mais prazerosa. Então eles vão ter esse resultado e valorizar cada vez mais isso, né? Então a gente está aí munido de bastante tempo de sangue novo para estar substituindo essa geração do Gabriel, do Ítalo, do Felipe. A gente vê atleta de alto rendimento, tem um surfista, tem um jogador de futebol, o Rosier Alexandre, que acabou de dar entrevista aqui pra gente, também é atleta de alto desempenho. E a gente pensa só na parte física do Dunga Neto, mas tem a parte psicológica. E por que eu estou falando isso? Porque recentemente o Felipe Toledo, que é atual campeão mundial, participou da primeira etapa de 2024 e logo na sequência perdeu e na sequência já disse que vai se retirar da temporada 2024 para tratar da saúde mental. Aí eu te pergunto, qual é a importância da saúde mental para um atleta de alto rendimento quando chega no topo da sua carreira? Cara, a gente que acompanha o circuito mundial, é muito fácil você acompanhar. Todo brasileiro é um técnico, né? Todo brasileiro é um técnico, é assim no futebol, é assim no surf, é assim no tênis. E a gente que acompanha o circuito mundial, que viaja nas etapas, a gente vê que o nível é muito alto. O que faz, os detalhes é que fazem a diferença. A gente tem ali uns 10 que estão surfando no mesmo nível, a gente tem 1 ou 2 que estão um nível acima e o resto ali é muito parecido. Então é nesse detalhe que a gente vai fazer a diferença e vai conseguir passar a bateria. A gente vai ver várias etapas, surfista que não tem o mesmo talento do surfista A e passa a bateria, faz uma final e ganha uma etapa, e o surfista B, que é muito melhor, acaba que perdendo, ficando no meio do caminho. E aí você começa a analisar isso aí e fala, pô, mas por que ele perdeu? Por que aquele passou? Por que esse perdeu? Então o surf, ele é diferente, totalmente diferente do futebol, do tênis. Que o futebol você tem uma trave do lado, tem tanto jogador para um lado, tanto jogador para o outro, jogo é coletivo, só depende de você e dos outros. O tênis só depende de ti, o fator natureza não importa, só do teu talento. O surf você trata muito com a natureza. Então, além de você tem que estar bem de cabeça, você tem que estar analisando, sempre com o plano B, analisando aonde você vai entrar na bateria, se você entrar ali a onda não aparecer, para onde que você vai, se vai para perto do cara, se sai. A gente cometeu alguns erros ano passado, justamente por o Ian não acreditar nesse plano B, ficar insistindo no plano A, sabe? E esse ano a gente já começou bem, a gente fez uma pré-temporada em Portugal muito boa, e aí já teve o primeiro resultado bom dele em pipe. São essas imagens que nós estamos vendo aí, né? Ele chegou até a semifinal, não é isso? Ficou em terceiro. Poderia até ter passado aquela bateria com o John, cometeu 2 erros ali, que a gente sabia que não podia ter cometido aquele erro, porque quando você está com o John em pipe, você só tem que vir na onda do 10. Ou você faz um 10 ou faz um 1,5. Não dá para você tentar surfar precisando numa onda de 5,5. Você tem que ir pro 10. Agora, Dunga, a gente citou o caso do Filipinho, né? Felipe Toledo aí, que é muito recente esse afastamento dele para cuidar da saúde mental, mas o Medina também passou por isso depois do auge dele, de 2 títulos mundiais. Ficou um bom tempo parado, ou seja, não é um caso isolado, são vários atletas, né? Eu acho que principalmente não só para quem já está no topo, mas para quem está começando na carreira, começa a ter sucesso e precisa lidar com, entre outras coisas, não só com performance, mas com pressão também. Acho que a pressão de ter resultado, de chegar lá, ou mesmo de vislumbrar uma fama e saber lidar com ela também. Porque da noite pro dia você fica famoso, você também tem que cuidar da cabeça para não se perder nas oportunidades, né? É muito mais fácil, eu sempre falo isso, é muito mais fácil você chegar ao topo do que você se manter no topo, né? Você se manter no topo é difícil. A gente vê o Kelly, que é o exemplo. O Kelly, em 98, parou 4 anos, ficou 4 anos fora do tour. Aí voltou em 99, aí foi quando o Andy foi 3 vezes campeão mundial. Aí depois o Kelly conseguiu ser campeão aqui no Brasil, né? Então o Kelly teve isso, o Gabriel também teve isso e agora o Felipe. A construção da vitória é um conjunto de fatores e o surfar bem é a cereja do bolo. O seu maior aliado também pode ser o seu maior inimigo, que é a cabeça. Se você não tiver com a cabeça boa, certamente você não vai ter resultado. É porque o surf, como é muito individual, a dor da derrota, Dunga, me corrija, ela é devastadora.
A dor da derrota é complicado, mas o atleta, ele tem que, isso em qualquer modalidade, ele tem que saber tirar o bom da derrota. Eu acho que nada é 100% ruim, nada é 100% bom. De repente, da derrota, tu tira mais aprendizado do que da vitória. A gente conseguiu com o Ian, ele aprendeu muito com as derrotas dele no ano de 2023. Eu acho que 2024 ele está muito mais forte, a gente está com equipamento bom, justamente por essa história de cabeça. Ficam me mandando mensagem, sempre com essa história do Felipe, me mandaram muita mensagem, o que é que eu achava disso. Vi alguns comentários, até falei com o pai do Felipe, e questionando, porque o Felipe é maroleiro, porque pega onda pequena, abandonou o pai porque não pega onda grande. Cara, ninguém é campeão mundial à toa. Se não sabe surfar onda boa. Ele pode não ser o melhor do mundo em onda boa. Agora falar que ele é maroleiro, como é que tu é maroleiro se já fez final em pipe? Pô, se vai para o Tahiti e pegar altas ondas no Tahiti, ele pode não ser o melhor em onda grande, mas ele vai pegar onda grande e vai colocar para baixo e vai dar a vida dele ali. Não tem isso, sabe? Agora é aquela história do ser técnico, né? Todo mundo entende de surf. Todo mundo entende de surf, entende de futebol, de tênis, seja lá o que for, todo mundo mete o bedelho. Eu vou pedir aqui uma pausazinha no nosso papo, porque eu vou falar de um assunto, corta aqui meu diretor, porque o Dunga Neto também entende que eu vou falar de tênis, porque tem uma notícia importante aqui para o nosso estado. Amanhã começa a chave principal do Rio Open. Esse ano o evento chega na sua 10ª edição e se consolida ali como o maior torneio de tênis da América do Sul. E para nossa alegria, esse cara que está aí na tela, ó, o tenista Thiago Monteiro, ele é cearense, vai disputar o seu 9º Rio Open, sendo que é a 8ª vez que ele vai participar da chave principal no ATP 500. Ele já foi número 61 do mundo e atualmente é o número 118. Thiago aí já ganhou 9 títulos de Challenger na sua carreira e vem de uma grande campanha representando a equipe brasileira na Copa Davis, conseguindo aí 2 vitórias importantes que garantiu o Brasil aí no grupo principal desse Mundial que vai ser disputado pela primeira vez em 9 anos. Isso acontece para o Brasil. Além do cearense Thiago Monteiro, Gustavo Reide e João Fonseca vão disputar a chave principal de simples do Rio Open, que começa, como eu disse, nesta segunda-feira, dia 19 de fevereiro, e só termina dia 25 lá no Jockey Club do Rio de Janeiro. Você gosta de um tênis, né, Dunga Neto? Que eu tô sabendo, tu gosta, né, rapaz? A gente joga um tênis. Agora, outro esporte também que precisa de cabeça, hein? Outro esporte que precisa de cabeça. É como todo esporte, eu vejo muita gente começando nos esportes e não aprendendo da forma correta, aprendendo na marra, né? E aí você acaba que não aprende os fundamentos e não evolui. Foi o que aconteceu comigo no tênis. Eu aprendi de forma errada, fui na marra e aí depois fui começar a tomar aula e para corrigir os vícios, meu Deus. E eu vejo isso no surf direto. Você pega uma prancha e vai para dentro d'água, aí você não evolui e aí acaba desistindo. Você acabou de falar uma lição de vida. A gente começa aprendendo errado e vai errado. Tem que aprender da maneira correta. Tá aí, ó. Tem história, viu? Valeu demais, viu, Dunga? Dunga, obrigado aí pelo seu papo aqui no Camisa 8. Sorte, sucesso na sua empreitada como coach e também empresário. Eu sei que você ainda aqui acolá participa de uma competição master aí, ó, da galera mais velha. Tá na água, né, meu amigo? Importante é ser feliz e estar dentro da água. É isso aí. Importante é ser feliz, estar na água fazendo o que você quer. Camisa 8 chegou ao fim, Bruno Balacó. É isso aí, mas você sabe que ao longo da semana a gente tá lá no gcmais.com.br/camisa 8 e também no Instagram, camisa8.oficial. Segue a gente, fica por dentro de tudo. É isso aí. Ficamos por aqui. Próximo domingo a gente volta. Um abraço a todos. Bom fim de semana. Ó, juízo, rapaziada. Até lá. Valeu, gente.